O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me atira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, na liturgia deste quarto domingo da Páscoa, a Igreja coloca no Evangelho, em cada ano, uma parte do capítulo 10º do Evangelho de São João, relacionado com o discurso de Jesus sobre o bom pastor. Este ano aparece mesmo esta frase clara e direta de Jesus, que afirma ser Ele próprio o bom pastor. Embora as imagens pastoris sejam cada vez menos uma realidade e cada vez mais imagens simbólicas de outros tempos e realidades, quando falamos de pastores e rebanhos, conseguimos perceber, pelo menos, o que isso significa. Outra coisa é a ideia que temos de um pastor. Jesus diz-nos coisas importantes sobre a vida dos pastores com as quais se identifica e que fazem dele o verdadeiro pastor das nossas vidas. Assim como o pastor vive muitas vezes em função do rebanho, cuidando e protegendo, que são formas de dar vida, assim também Jesus, o bom pastor, deu e dá a vida pelas suas ovelhas. E porquê? Porque vive para elas e porque as ama. Mas este pastor, o bom pastor, não se preocupa só com as suas ovelhas. Ouvimos no Evangelho que há outras ovelhas que não são deste redil e que andam dispersas. É preciso reuni-las. Como é incansável este pastor. Esta imagem pastoril entrou na linguagem da Igreja, passando a ter uma leitura pastoral. Falamos com frequência dos nossos pastores, quando falamos dos bispos ou dos padres. Mas o que é certo é que somos pastores, bispos, padres e quem tiver alguém para amar, cuidar e proteger. Antes de mais, os que nos foram confiados, mas não só esses. Por isso, mesmo e principalmente na vocação daqueles que vivem em família e concretamente na vocação do matrimónio, é aí também que podem exercer e ser verdadeiros pastores. Se queremos ser pastores à imagem de Jesus, o bom pastor, temos de ter este zelo pelos outros que não fazem parte do nosso redil também e que precisam de ouvir a sua voz, a voz de Jesus. Por isso, é importante este anúncio de Jesus, tal como de facto se torna, em tempo de Páscoa, a imagem da própria Igreja. Anunciar, dar a conhecer que esta vida presente em cada um de nós é a maior e mais bela vocação de cuidarmos e darmos a vida uns pelos outros. Peçamos então, quer pelos nossos pastores, quer por todos aqueles que se preocupam uns com os outros. E acima de tudo peçamos que o desânimo e a apatia não nos transformem em mercenários e que saibamos ser bons,
uns para os outros, dando a vida pelas nossas ovelhas. Cada um de nós é precioso aos olhos de Deus. O Pai ama-nos, quer a nossa salvação. A nossa vida, que provém do Senhor, Criador da terra e de tudo, a Ele pertence. Abrir os olhos à boa nova, a desafio da prioridade. Somos ovelhas de um rebanho que nunca para de crescer. A vocação de cada um de nós é lançada no nosso coração no dia do batismo. São pequenos sonhos com grandes aspirações divinas. São vontades remotas que nos fazem sorrir. Hoje, no quarto domingo da Páscoa, é dia de dizer sim ao chamamento do Pai. Há uma imagem amorosa que nos desperta para o amor de Deus, o bom pastor. Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Mestre ensina com palavras fortes, mas não fica por expressões nem por declarações. Jesus vai à frente, de cajado na mão, para afastar os perigos, de olhos atentos para aconchegar os que querem fugir, de coração aberto para acolher a todos, sem fazer abstração de cor, raça, idade, género. Não fica indiferente aos medos, nem às dúvidas que fazem o seu redil tremer. Não quer apenas proteger nem cuidar. Quer que todos o conheçam e entendam o projeto que Deus, nosso Pai, tem para a humanidade de lobos e mercenários. Ser de Deus é para mim e para ti. Há quem aceite com um sorriso aberto e verdadeiro esta condição de filho. Mas há quem precise de ser conduzido para pastos verdejantes. O sacerdote é aquele que usa a sua estola como um jugo terno e suave. E nós, as ovelhas, por vezes brancas, outras vezes pretas, somos aquelas que precisamos que nos lembrem sempre deste amor imenso e infinito do bom pastor. Há algo que nos une, a comunidade paroquial, a Igreja, a família de Deus. A palavra de ordem para os dias que vivemos é: congrega a caridade. Ser pedra viva da Igreja. Ser ovelha obediente. Ser pastor que conduz. Ser batizado que ama a vida que o Pai lhe dá. É concretizar o tal sonho. Juntos somos capazes. Juntos seremos um só rebanho que escuta uma só voz.